Bom dia a todos. Nós temos hoje aquela reunião aberta do tórax, que temos feito uma vez por mês. E hoje temos o prazer de contar com a palestra do Dr. Ricardo Beruti, que é assistente doutor aqui do HC. Dr. Ricardo Beruti é conhecido de todos nós, amigo de longa data. Conheço o Dr. Beruti desde 79. Não sei se a gente deve falar isso ou não. O Beruti começa a pesar contra a gente, mas é o que temos. Acho que foi final de 78, foi 78, nem 79. Então é um prazer, e é um assunto que o Beirute esteve nos Estados Unidos, nós tivemos até numa ocasião meio próxima, e avaliou, viu na época que estava começando o desenvolvimento dessa cirurgia, dessa retomada da cirurgia redutora, e ele certamente conhece muito o assunto, se dedicou a isso, e então, portanto, é um prazer, nós temos muito a aprender com ele, e tenho o prazer de anunciar e tenho o prazer de passar a palavra a ele, para que ele possa nos brindar com essa palestra. Obrigado, Beruti. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Não tenho nenhum conflito em relação a essa palestra. E eu começo apresentando algumas recomendações da iniciativa Gold, ao que é de mais recente em relação ao tratamento invasivo do DPOC. Vejam que a iniciativa Gold, ela recomenda que para pacientes com enfisema difuso e hiperinsuflação, seja refratária a cuidados médicos, métodos cirúrgicos ou broncoscópicos de redução do volume devem ser considerados. Faz também menção à bulectomia, para aquelas bolhas gigantes, e como não podia deixar de ser o transplante pulmonar. Eu vou voltar no tempo para mostrar aos senhores rapidamente onde tudo isso começou. Começou no final dos anos 50, com um cirurgião e anatomista americano de Maryland, Otto Brantingham, que fez a hipótese naqueles pacientes com grande distensão do tórax e dispneia, que haveria uma inversão da força que mantém as vias terminais abertas, que é uma força centrífuga. Essa força se inverteria, fecharia. Então, aqui, onde vocês veem pela seta a via aérea terminal se estreitaria, isso dificultaria o fluxo aéreo, acarretaria, portanto, a dispneia, já naqueles tórax muito hiperinsuflados que tinham grande dificuldade de distensão. Vejam assim nessa ilustração do Dr. Brantingham, um pulmão muito grande, ele praticamente empurrando o pulmão para caber dentro da caixa pleural desses doentes, e ele idealizou uma operação que, mais do que nada, reduziria o volume do pulmão com métodos disponíveis na época, estamos falando dos anos 50, 60, não tínhamos grampeador, nada disso, com clamps e suturas grosseiras, atacando principalmente as áreas mais destruídas do pulmão, com isso reduzido o seu volume. Em 57, ele iniciou sua experiência, a ressecção era unilateral, por toracotomia, ele deixava o outro lado para o segundo tempo, caso o doente piorasse. E embora a mortalidade da época fosse alta, para os dias de hoje eu diria inaceitável, mas talvez naqueles idos dos anos 60, talvez até razoável, nos sobreviventes ele teve uma melhora clínica importante, 75% dos doentes melhoraram. Algumas tentativas mais tímidas ao longo dos anos, o procedimento sempre foi visto assim, com uma certa reticência, doentes muito frágeis, graves, pessoas com medo de operá-los. O racional de tirar pulmão em quem já tinha falta de ar não era muito bem aceito, até que em 95 o Dr. Joel Cooper propôs e retomou essa operação, na verdade, como uma forma de aliviar a fila que ele tinha nos pacientes para transplante pulmonar. O Dr. Cooper, como todos nós sabemos, é o responsável pela retomada moderna do transplante de pulmão, e uma forma de poder aliviar como a fila de espera era tentar encontrar alternativas para o transplante. E o que o Dr. Cooper pôde observar foi que
quando se transplantava um pulmão normal, um pulmão de menor tamanho, num paciente enfisematoso, esse pulmão se adaptava perfeitamente à caixa torácica, o diafragma se remodelava, essa caixa ganhava expansibilidade, e isto deu ao Dr. Cooper crédito às propostas de Brøntgen que ele conhecia. E com uma repercussão muito grande, ele, em 94, no congresso da AATS, ele apresentou o seu resultado inicial, com o nome de pneumonectomia bilateral, e foram, naquela oportunidade, 20 pacientes enfisematosos, reabilitados no pré e no pós-operatório. O Dr. Cooper utilizou toda a estrutura que ele tinha de transplante de pulmão para tratar esses doentes, propôs a esses doentes essas operações como sendo bulectomias, na verdade não eram bem bulectomias, usou suturas mecânicas, os grampeadores, anestesia moderna, e ele teve um aumento de quase 100% do VF1, e muito importante, nenhum óbito nessa série. Essa operação ganhou assim, uma grande repercussão, foi para a mídia leiga, era um volume de pacientes estimados em quase 3 milhões de enfisematosos nos Estados Unidos, pacientes desesperados à busca de alguma cura, e essa operação realmente teve um incremento muito grande no número de pacientes que procuraram os médicos para serem tratados. A fisiopatologia desta operação, mais do que isso do enfisema, é aquela praticamente que Brøntgen apresentou, distribuição alveolar, colapso das pequenas vias aéreas, começa a surgir a hiperinsuflação, a caixa torácica consegue acompanhar esse crescimento do pulmão por algum tempo. Quando isso deixa de ocorrer, os sintomas se agravam bastante. Há um aumento do espaço morto, compressão alveolar, portanto, retificação do diafragma e a distensão da parede torácica. O racional da operação: remoção das áreas mais destruídas, preferencialmente nos ápices pulmonares. Com isso, a retração elástica, que está aqui representada por esse círculo contraído, melhora, há uma melhora do posicionamento dos diafragmas, e a caixa torácica realmente volta a ter movimentação ins e expiratória. Como nós fazíamos no início dessa operação, foi como o Dr. Cooper nos ensinou, por uma esternotomia mediana, a cabeça do paciente está à esquerda, os senhores estão vendo aqui a atuação sobre o pulmão esquerdo, se inicia próximo aqui à fissura, com o grampeador dirigido para o ápice pulmonar, e em seguida o grampeador é colocado numa posição que vai do ápice para a posição posterior da fissura, e com isso se procura tirar uma cunha que corresponda a uns 40%, 50% do lobo superior. Naquela oportunidade usávamos um reforço de pericárdio bovino improvisado, amarrado com fios. Depois passamos a contar com uns reforços comerciais industrializados de mais fácil uso. Esse é o produto da ressecção. Aqui está o ápice, e desta forma reduzia-se o volume pulmonar. Mais modernamente, essa operação passou a ser feita por videotoracoscopia, o grampeador com o reforço próprio. Ali está o ápice, e esse grampeador tem que ser colocado com muito cuidado, uma vez que esse reforço ele é colado, ele fica aderido ao grampo, e se a gente colocar isso de forma muito brusca, ele se desprende. Mas, enfim, a operação é similar. O ápice sai e a gente faz uma ressecção que vai aos extremos da fissura. E com isso o que a gente consegue é coisas desse tipo. Vejam uma radiografia no pré-operatório, esse mesmo doente no pós-operatório. Vejam a diminuição do tamanho da cavidade pleural e um reposicionamento muito mais natural das duas cúpulas diafragmáticas. A operação, proposta em 94 e 95 por Dr. Cooper, foi padronizada
e dissecada nesta publicação, que julgo muito importante. Ali, primeiro, o Dr. Cooper mostrava os resultados aos 3 meses e aos 12, 52%, 61% de ganho do VF1, a sobrevida de um ano de 93%, e a mortalidade, que realmente é a mortalidade mais realista desta operação, de 6%. Hoje ela está entre 5% e 6%. Critérios de escolha dos pacientes em 66, em 1996, 2, 3 anos após a proposta do Dr. Cooper. Restrição importante das atividades da medicação. O que é muito importante, o doente tem que ter dispneia limitante. Se o doente não tiver dispneia limitante, não tem indicação. Ele tem que ter enfisema com hiperinsuflação. É outro item importantíssimo. Dispneia limitante e hiperinsuflação, que são as duas condições em que nós vamos atuar ou vamos tentar aliviar. Se o paciente não tiver dispneia limitante e hiperinsuflação, ele não tem nenhum critério para indicação cirúrgica. E, de preferência, o enfisema heterogêneo, aquele que tenha áreas no pulmão mais comprometidas do que outras. Um estado nutricional aceitável, capacidade de participação de programas de reabilitação, sem fatores de risco cirúrgico e em uso de baixas doses de corticoide. Já os critérios de indicação cirúrgica, esses dois que eu mencionei, o VF1, é importante que os senhores lembrem disso, maior do que 20%, entre 40% e 20%. E a difusão, maior que 25%. Faço questão de os senhores procurem se lembrar desses dados, logo adiante vocês vão entender o porquê. PO2 pode estar em qualquer nível, mas a hipercapnia abaixo de 55. Áreas-alvo na tomografia e a cintilografia de ventilação e perfusão, que mostre áreas de exclusão para que possam ser ressecadas sem grande impacto na função respiratória. Os exames de avaliação são os exames habituais que a gente faz, as radiografias e tomografias, exames de imagem, a cintilografia pulmonar, um ecocardiograma, especialmente para avaliar a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar pode ser uma contraindicação para esta operação. Testes de função pulmonar, especialmente a necessidade de fazer prova completa, de determinar a determinação dos volumes, da difusão, a aerodespirometria para avaliar a capacidade de trabalho, que é um dos itens que se leva em consideração para melhor categorização do paciente, alta ou baixa carga ao trabalho, pós-reabilitação, teste da massa de 6 minutos, questionário de avaliação de dispneia, qualidade de vida, avaliação psicológica. Vejam que em muito se assemelha, muito disso que se faz aqui é o que se faz para o transplante de pulmão, e grande parte do sucesso do Dr. Cooper se deve exatamente a ele utilizar uma estrutura de transplante de pulmão para tratar esses pacientes. Quando se fala em enfisema heterogêneo, nós estamos falando de algo desse tipo, um enfisema que predomine nas partes altas do pulmão, preserve um pouco mais as partes inferiores. Vejam que existem áreas de enfisema aqui, mas o pulmão aqui é mais preservado, de qualquer maneira, que os lobos superiores. Muito bem. Como eu comentei há pouco, essa operação ganhou, assim, teve uma grande repercussão, e, de repente, um volume grande de pacientes americanos, represados, eu diria, em busca de tratamentos alternativos para o seu DPOC, saíram procurando médicos pelos Estados Unidos inteiros. E essa operação passou a ser feita não só pelos especialistas, médicos com cirurgiões torácicos credenciados, com estrutura hospitalar adequada, mas por cirurgiões gerais, médicos de comunidades e tudo mais, e os resultados começaram a não ser exatamente o que se esperava. De forma que existiam questionamentos, o enfisema é uma doença crônica, ela progride, a operação não inibe a progressão do enfisema, o risco é elevado, são doentes realmente de risco elevado, não se sabia qual e quanto seria o benefício obtido, é um tratamento paliativo, a gente considera que seja um tratamento paliativo, qual era o seu custo? De forma que, se nós formos ver naquela época, a literatura, por exemplo, em 6 séries
publicadas, com 700 e poucos doentes, uma mortalidade que chegava até 10%, com tempo de internação de 11 a 17 dias, 62% deles livres de oxigênio. Por outro lado, se analisássemos os dados do Medicare, que é quem custeava essas operações, são todos pacientes geralmente acima dos 65 anos, então essas operações eram custeadas pelo Medicare. O Medicare, numa análise com um grupo parecido de doentes, mais ou menos na mesma época, ele ficou que a coisa não era bem assim. Mortalidade aos 3 meses de quase 15%, aos 12 meses de 23%, quase um quarto dos pacientes faleciam. E as internações hospitalares não se modificaram entre o pré e pós-cirurgia redutora, 62%, 52%. Ou seja, para o Medicare, os resultados eram bem diferentes daquele que a literatura mostrava. E as agências pagadoras, as agências reguladoras dos Estados Unidos passaram a questionar a operação e a chamar a atenção para a necessidade de um estudo de mais dados científicos, enfim, e o ideal seria obter esses dados através de um estudo randomizado, comparativo, e de forma que o próprio Medicare patrocinou o chamado NET, National Emphysema Treatment Trial, um estudo que tinha como objetivos primários avaliar a mortalidade, capacidade de máximo exercício e objetivos secundários, qualidade de vida, provas de função, a presença ou não de dispneia, e se isso era melhor ser feito por videotoracoscopia ou por toracotomia. Com isto, o Medicare, que custeava essas operações, parou de pagá-las e só iria se responsabilizar pelo pagamento dos doentes incluídos neste estudo. A operação não estava proibida neste momento. O doente que quisesse se operar, custeando ele mesmo a operação, podia se operar. Não era uma operação tecnicamente proibida pelas entidades médicas, era uma operação não mais custeada pelas entidades médicas. O desenho do NET, recrutamento, reabilitação pulmonar, 15 dias. Os doentes eram randomizados para tratamento médico máximo ou para cirurgia redutora, com follow-up entre 3 e 5 anos das variáveis que nós já comentamos. A linha do tempo do NET, os estudos e os contratos começaram a ser feitos em dezembro de 96. Em janeiro de 98 se randomizou o primeiro paciente, até que em maio de 2001 o protocolo foi interrompido por este motivo aqui, que vou chamar a atenção dos senhores. Uma publicação no New England mostrando que os pacientes operados tinham uma mortalidade maior do que aqueles tratados clinicamente. E vejam, esses doentes eram exatamente aqueles que eu comentei nos critérios de indicação. F1 menor do que 20% e difusão menor do que 20%, ou F1 menor do que 20% e enfisema homogêneo. Dr. Cooper, que inicialmente fazia parte dos 18 centros que o NET autorizou para fazer a operação, se insurgiu contra isso, porque ele já em 96 ele era contra a inclusão desses doentes, ele já apontava que esses doentes não se beneficiariam da cirurgia, ele inclusive deixou o estudo nesse momento. A verdade é que com isso, esse tipo de doente, os doentes com essas características foram excluídos do estudo. E aí, então, o estudo prosseguiu e em maio de 2003, em julho de 2002, o recrutamento termina, e em maio de 2003 os primeiros resultados passam a ser publicados. 1.218 pacientes foram selecionados pelo NET, 2 preditores independentes de desfecho foram identificados. Um deles, a distribuição do enfisema, homogêneo ou heterogêneo, predominando no lobo superior ou não, e outra, a capacidade ao exercício pós-reabilitação. Entendia-se como capacidade de exercício o paciente, após a reabilitação, suportar por 3 minutos uma carga adicional de 5 a 10 watts. Se ele suportasse isto, ele tinha alta capacidade de exercício. Não suportasse, tinha baixa capacidade de exercício. E pela combinação desses
dois preditores, foram criados 4 grupos. Então, vamos aqui, todos os pacientes, 1218, os pacientes de alto risco, que são aqueles, publicados no New England, 140, foram excluídos do estudo, e para análise, portanto, sobraram 1.078 pacientes, e o primeiro grupo deles, pacientes com enfisema predominando no lobo superior, baixa capacidade de exercício, 290 pacientes. Estes pacientes, o grupo cirúrgico teve essas 3 variáveis favoráveis: menor mortalidade, maior capacidade de exercício, melhor qualidade de vida, se comparado ao grupo clínico. Esse, na verdade, é o melhor grupo de todos. O segundo grupo é aquele com enfisema nos lobos superiores e alta capacidade de exercício. Nesse grupo, vejo que a mortalidade já é igual entre os grupos, porém a capacidade de exercício e a qualidade de vida ainda assim são favoráveis ao grupo cirúrgico. O terceiro grupo, agora já com enfisema que não predomina mais no lobo superior, mas que tem a baixa capacidade de exercício, 149 pacientes. Nesses, mais uma variável deixa de ter diferença entre os 2 grupos, que era a capacidade de exercício, somente a qualidade de vida é que favorece o grupo cirúrgico. Ainda assim, esse grupo tem algum benefício com a operação. O quarto grupo é paciente com enfisema, digamos assim, homogêneo, enfisema que não predomine mais no lobo superior e alta capacidade de exercício. Neste grupo, infelizmente, o grupo cirúrgico não tem nenhuma vantagem e, inclusive, tem uma mortalidade que é maior que a do grupo clínico. Portanto, para esse grupo também a operação deixou de ser considerada e, portanto, a operação tem vantagens nesses 3 grupos, vantagem que é decrescente em relação ao benefício, mas ainda assim existem vantagens. E para esses 3 grupos, as autoridades americanas liberaram o pagamento das operações, desde que a operação fosse realizada num centro que participou do estudo NET ou então em centros que realizem transplante de pulmão. Essa operação, se ela for realizada num hospital comunitário, com toda a condição que ele possa ter, ela não vai ser paga. O grupo do Dr. Cooper, que não participou do estudo, obteve, por medida acesso à lei de informação, os dados do NET e pôde avaliar o melhor grupo deles, com enfisema predominando no lobo superior, baixa capacidade de exercício, e analisou o que aconteceu com esses doentes por 3 anos. Vejam que o VF1 ele sobe no pós-operatório e tende a ter uma queda discreta, mas vai tendo uma queda ao longo dos 3 anos. O volume residual, por outro lado, cai e se mantém baixo ao longo desses mesmos 3 anos. O questionário de vida, quanto menor o valor, melhor é a qualidade. Vejam que ele cai no pós-operatório e vai se mantendo, sobe um pouquinho aqui aos 3 anos, mas mostrando que, pelo menos, esse primeiro grupo, o melhor deles, como eu disse, se beneficia da operação por um tempo prolongado, ou pelo menos por um tempo de médio prazo. Complicações, o slide é um pouquinho, os números são um pouco pequenos, mas veja, 91% dos pacientes no NET não tiveram nenhum tipo de complicação intraoperatória. As complicações e morbidades pulmonares ocorreram em 30% no período pós-operatório e cardiovasculares 20%. A morbidade pulmonar foi basicamente pneumonia, cardiovascular, arritmias. São dados que não são muito diferentes das lobectomias que a gente faz aí no dia a dia. E isso tem relação, inclusive, com o tipo de enfisema. Vejam que a mortalidade operatória para pacientes com enfisema homogêneo é maior, a
da mesma maneira, a morbidade cardiovascular nos pacientes que têm enfisema homogêneo também é maior. Os resultados mais modernos do resultado da cirurgia redutora, grande parte deles a gente deve ao grupo do Dr. Weder, da Suíça, que continua fazendo esta operação num grupo muito bem estruturado. Os ganhos de VF1 chegam a 100%, duração do benefício entre 13 e 5 anos, uma mortalidade operatória realmente baixa, e a drenagem prolongada, mais do que 7 dias, pode chegar a 50% dos doentes. Uma variante da cirurgia redutora, nós aqui no HC passamos a realizar, fizemos uma série de, inicial de uns 5 doentes, é aquilo que a gente chama de cirurgia redutora, entre aspas, unilateral ou remodelamento pulmonar. É um pouco diferente disso que vocês estão vendo aqui. Aqui é uma grande bolha que é ressecada como, se possível até de forma íntegra, e com isso a gente resolve o problema desse doente. Mas não, nós estamos falando de um outro tipo de doente. É esse doente que tem o chamado pulmão evanescente, um pulmão multibolhoso, enfisema paraseptal, destruição alveolar, como a gente vê aqui. E para esses doentes, a gente propôs um tratamento similar à cirurgia redutora, que seria reduzir, não ressecar todas as bolhas, que é uma coisa quase que impossível, mas reduzir o volume pulmonar, ressecando perifericamente parte dessas bolhas. E nossa ideia era, no momento, inicialmente nós fizemos isto por incisões axilares, verticais, preservando a musculatura. Aqui vocês podem ver uma bolha dessas aberta, ela é perfurada para que ela se esvazie, usando uma pinça do tipo, essa aqui é uma pinça de coprostase. A ideia é, em seguida, dobrar sobre si mesma essa bolha, não só reduzindo o seu volume, mas permitindo que ela funcione como, aqui está ela dobrada, que ela funcione como um reforço da linha de sutura. Com isso a gente reduz bastante o tamanho do pulmão e reforça essa sutura desse tecido pulmonar muito frágil, permitindo que haja, portanto, uma aerostasia bastante adequada. E com isso a gente consegue resultados, vejam, o pulmão no pré-operatório, veja o que acontece com ele no pós-operatório, diafragma que se remodela, inclusive o diafragma contralateral acaba adquirindo uma conformação mais natural. Operamos 5 pacientes assim, todos eles com dispneia limitante. A operação foi unilateral, nenhum óbito, todos com alívio da dispneia e alívio de O2. E o interessante é que alguns deles não tiveram nenhum ganho espirométrico. O F1 continua exatamente igual, mas doentes que não conseguiam sair da cama, praticamente passaram a ter uma vida normal, o que deixou os nossos colegas pneumologistas muito intrigados, mas ainda assim eles acreditaram na operação em função do ganho do ganho clínico, do ganho da qualidade de vida que esses doentes passaram a ter. Se nós formos, desculpa, fazer um resumo da evidência do NET, da cirurgia redutora, veja, o NET, como foi o maior estudo randomizado dessa afecção, 73% dos pacientes vieram do NET. Mas existem outros estudos menores que completam aí os dados. E o que a gente pode dizer é que pacientes que sobrevivem mais do que 3 meses no pós-operatório, saem daquela fase crítica pós-operatória, têm melhor status funcional, avaliado pela qualidade de vida, têm melhor desfecho respiratório e maior sobrevida, especialmente aqueles que a doença é de lobo superior e têm baixa capacidade do exercício. Contraindicação absoluta para a cirurgia redutora, VF1 menor do que 20%, e enfisema homogêneo, ou então VF1 menor do que 20%, com difusão também menor do que 20%. E enfisema homogêneo com alta capacidade do trabalho, que é aquele quarto grupo do NET, onde a operação realmente não traz benefícios, só prejuízos de sobrevida. Agora, de qualquer maneira, para concluir, eu diria que a cirurgia redutora é um procedimento subutilizado. E possíveis razões para essa subutilização. A publicação que escreveu o alto
risco de morte para a cirurgia redutora. Essa publicação que eu mostrei para os senhores do New England, ela estigmatizou a cirurgia redutora. Quer dizer, a impressão, quando a gente conversa com colegas, especialmente da área clínica, até hoje, que o resultado da cirurgia redutora se baseia naquele estudo, o que não é verdade. A percepção que ela é uma operação com taxas de morbimortalidade elevadas. Ela tem taxa de morbimortalidade elevada, mas não proibitiva. E, especialmente, com o ganho de experiência nos serviços bem estruturados, ela pode ser feita com uma taxa de mortalidade muito aceitável, ao redor de 5% ou menos do que 5%. O desconhecimento médico da duração dos benefícios da cirurgia redutora e de como selecionar um candidato é desconhecido da grande maioria dos médicos. Se a gente conversar mesmo com pneumologistas bem formados, eles não sabem dessas informações. E a restrição que houve nos Estados Unidos, mas que é razoável, de que esta operação seja feita somente em centros que fazem transplante, centros bem estruturados, também reduziu, pelo menos nos Estados Unidos, o acesso da população a esta operação. Isso daí é apontado como razões para a subutilização da cirurgia redutora. Mas a verdade é que, vejam aqui, a tendência da operação. Aqui é a publicação do NET, neste ponto, né, houve uma queda acentuada. Publicado o NET, a operação voltou a subir, apresentou uma tendência de queda, e aqui nos últimos anos querendo subir de novo. E a gente pode ver que 2007 até 2013 realmente passou a haver mais uma recuperação dos números de pacientes operados, chegando a esses 500 pacientes mais ou menos por ano nos Estados Unidos. Isso se deve, em parte, ao NET e, em parte, às publicações da iniciativa GOLD. E aqui é praticamente aquele primeiro diapositivo que eu mostrei aos senhores, só que agora com os níveis de evidência que existem para cada um dos procedimentos incorporados. E vejo que a cirurgia redutora para o enfisema, ela tem nível de evidência A, quer dizer, o nível mais alto que nós podemos ter, e ainda assim existe uma certa restrição. Mas a verdade é que os argumentos para que ela não seja realizada são fracos. A gente tem que realmente se esforçar para que esta operação se realize, porque ela tem níveis de evidência até mais altos que o transplante para tratar o enfisema. De forma que é um procedimento que hoje em dia ele está muito bem estabelecido cientificamente, tecnicamente ele está perfeitamente definido como deve ser realizado, e a grande maioria dos cirurgiões hoje que fazem isso fazem por vídeo, e é bastante tranquilo fazer essa operação por vídeo. Esses doentes realmente se beneficiam, a mortalidade ela é pouco mais alta, talvez, do que de uma lobectomia, e nós estamos tendo grande dificuldade, pelo menos no nosso meio ainda, em conseguir convencer os nossos colegas pneumologistas a que operem. Mais recentemente, aqui no HC, a gente começou a ter uma pequeníssima retomada, nós vamos, inclusive, mostrar um caso em seguida, mas é uma operação que, a grosso modo, fica a sensação de uma subutilização de um procedimento que, por outro lado, deveria ser mais incorporado. Existe um potencial número de doentes que se beneficiariam dela, mas a gente acaba não conseguindo ter acesso a eles. Obrigado. Bom dia a todos os colegas. Sou o Bruno, residente aqui R4 do serviço da casa. Eu queria apresentar o caso hoje sobre tratamento cirúrgico do enfisema pulmonar, um caso bem ilustrativo. E a gente começa com a identificação do paciente de 64 anos de idade, procedente de Sorocaba, engenheiro aposentado. É um paciente que nega exposições a agentes ambientais como mofo e animais. Bom, paciente ex-tabagista, que fumou entre os 16 aos 52 anos de idade, com 108 maços anos de carga tabágica. Um paciente que tem um histórico prévio também de uma nefrectomia em maio de 2019, com carcinoma de células claras renais, com PT3A, como estadiamento patológico. É um paciente com hipercolesterolemia e diabetes tipo 2 também, e usa medicamentos regularmente, Spiriva, Lênia, azitromicina 3 vezes por semana,
quando iniciado em maio de 2019, metformina e ciprofibrato. Bom, então esse paciente, ele começou a avaliação para cirurgia redutora na cidade de origem dele, Sorocaba, no início de 2019. Entretanto, nos exames pré-operatórios, que a pneumologista estava fazendo na ocasião, verificou se está presente um tumor renal. Portanto, ele foi submetido, então, no início de 2019, à nefrectomia, foi curado da condição e segue com o pessoal da oncologia somente em conduta expectante de segmento. Então, em julho, ele foi encaminhado para o nosso serviço da cirurgia torácica aqui das Pautas Clínicas para, inicialmente, uma proposta de terapia endoscópica do enfisema pulmonar, né? Então, ele trouxe uma tomografia para a gente com enfisema heterogêneo que predominava no lobo superior direito, com uma hiperinsuflação severa. E o charts realizado aqui na nossa instituição mostrava uma cesura com integridade de 94,7%, que permitiu que a gente prosseguisse na investigação para terapia pré-endoscópica desse paciente. Então, em julho de 2019, ele tinha uma pré-colocação de válvula, espirometria com capacidade vital forçada de 3 litros, 67% do predito, VF1 de 0,84 litros, que dava 24% do predito, e um DLSO de 51%, um volume residual importante de 367%. O ecocardiograma dentro dos padrões da normalidade e uma gasometria com PO2 de 61,7 e PCO2 de 43,1. Portanto, ele passou com o pessoal da pneumologia aqui do nosso serviço, que liberou o paciente, indicou e liberou o paciente para terapia endoscópica no lobo superior direito e sugeriu a reabilitação pulmonar por 2 meses antes do procedimento. Bom, então, no dia 22/8 de 2019, assim, em agosto de 2019, ele passou pela colocação da órtese. Foram colocadas, então, 3 órteses endobrôncicas, são válvulas unidirecionais, Zephyr, de 4 milímetros, na seguinte sequência, no B1, B2 e B3. E como conclusão, foi procedimento sem intercorrência e ventilação colateral negativa no lobo-alvo, que é o lobo superior direito. Aqui a gente consegue ver rapidamente um vídeo que mostra a colocação das válvulas. Chama atenção que ele tem uma anomalia com esse segmento apical único, saindo solitariamente, presença da válvula. E aí, o anterior e posterior do lobo superior direito. Quase um pig bronco, assim, se posso dizer. Bom, aí está a anomalia do paciente. Bom, como o procedimento foi sem intercorrências, a gente, no pós-operatório, fez o registro da radiografia. Então, no pré-operatório, a gente vê o lobo superior direito hiperinsuflado. Aqui a gente vê já uma certa diminuição, mas ainda sem colabamento do lobo superior direito. Bom, o paciente retorna, então, no pós-operatório, quase um mês depois, sem nenhuma queixa, com melhora da capacidade de exercício e a melhora da qualidade de vida, segundo o paciente, de forma expressiva. E aí a gente vê a espirometria do paciente pré e pós-válvula, com a capacidade vital forçada, com melhora da capacidade vital forçada, o VF1 também com melhora do VF1 de 0,84 para 1,06, com 30% do predito, e o que chama atenção, a reserva, o volume residual, perdão, de 367 para 278, LSO mantido. Bom, o paciente ficou bem ao longo de praticamente 15 meses com a terapia endoscópica. Entretanto, ele foi experimentando uma piora progressiva da dispneia, qual ele tinha MRC1, passou para MRC4 e também com piora da qualidade de vida. Foi então solicitado uma tomografia de controle, cintilografia e prova de função pulmonar, e ficou definido então que esse paciente teve refratariedade ao tratamento clínico e endoscópico. E aí o objetivo era preparar esse paciente para a cirurgia redutora do volume pulmonar. Aqui a gente consegue ver a cintilografia, a gente consegue ver o lóbulo superior direito do paciente, tem pouca perfusão, e o laudo mostra que o lobo superior direito
tem apenas 2% da participação. Portanto, as provas de função pulmonar que se obteve objetivando o tratamento cirúrgico do paciente, a gente vê que em dezembro de 2020, o paciente mantém o VF1 de 0,05, tinha anteriormente em janeiro para dezembro pouca alteração, o volume residual de 278 para 255, apesar disso tudo, o paciente ainda vem piora clínica, né, com bastante dispneia e piora da qualidade de vida, mas o que chama atenção nessa piora dessa espirometria de janeiro para dezembro de 2020, durante esse ano que ele estava com a válvula, foi que o DLSO caiu de 50% para 33%. Portanto, foi então aventada a possibilidade, como eu já disse, da cirurgia redutora pulmonar, e a gente fez uma tomografia que eu vou mostrar aos senhores. Então, ainda em dezembro foi feito um teste de caminhada de 6 metros, o paciente caminhou 380 metros, com dessaturação até 77%. Aqui está uma tomografia de janeiro do paciente, que mostra, só para a gente poder comparar, apesar da terapia endoscópica feita em agosto do ano anterior, de 2019, em janeiro de 2020, o paciente ainda tinha o enfisema heterogêneo no lobo superior direito. Isso foi em janeiro. Essa é a tomografia de dezembro de 2020, no mesmo ano, 11 meses depois. A gente consegue perceber que o paciente ainda mantém o lobo superior direito enfisematoso e hiperinsuflado, e o laudo do colega radiologista na ocasião aqui, ele mostra que, quando comparado com os exames anteriores, existe uma hiperinsuflação ainda maior ainda quando comparado, como disse, às tomografias anteriores. Portanto, então, foi indicado e realizada a cirurgia redutora do volume pulmonar em janeiro desse ano, 2020, né? Uma cirurgia que foi realizada por Watts, onde foi inserido os staples MG2G de 60 milímetros, foram então utilizadas 4 cargas de 60 milímetros revestidas, né, reforçadas, e foram com retirada de aproximadamente 70% do parênquima pulmonar enfisematoso do lobo superior direito. E, adicionalmente, foi realizada a aerostasia com cola biológica. Aqui a gente consegue ver a cirurgia do paciente, as cargas reforçadas. Ele enfisema, dá para perceber também bastante antracose. Bom, o paciente, então, no D1 pós-operatório, no dia 7/1, essa é a radiografia dele. A gente consegue ver com o diafragmático um pouco mais, quando conseguiu subir um pouco mais, o paciente está se mantendo bem no primeiro dia pós-operatório. Ele teve alta 7 dias depois, com uma válvula de Heimlich por causa de uma fístula aérea persistente. E o dreno foi retirado 4 dias depois da alta hospitalar, pelo cessamento da fístula aérea persistente de forma espontânea. Bom, e atualmente esse paciente, ele passou no nosso ambulatório, acompanhando o ambulatório tanto da pneumologia quanto da cirurgia torácica. O paciente vem em melhora clínica expressiva depois da cirurgia, refere melhora importante da capacidade de exercício, a dispneia com melhora importante, retornando para o nível 1 do MRC, e melhora da qualidade de vida também. Tem um registro de saturação acordar sempre em torno de 94%, e o que chama atenção é a espirometria. É um paciente com VF1 antes da cirurgia redutora, né, pós-válvula e depois pós-cirurgia redutora, VF1 de 1,05 litros, aumentou um pouco o VF1 para 1,29 litros, 37% predito. Obteve também redução do volume residual de 255% para 234%. DLSO até houve uma melhora discreta do DLSO de 33% para 35% também. Bom, esse era o caso, senhores. Gostaria de agradecer aos nossos chefes, nossos assistentes, Dr. Ricardo Beruti, Dr. Paulo Cardoso, em especial ao nosso preceptor Paulo Gregório e Felipe Soares pela ajuda na composição do caso. Parabéns pela apresentação. A palavra está aberta
Nós temos pouco tempo, então, se alguém quiser fazer comentários, existe tempo, mas, por favor, bastante objetivo. Miguel levantou a mão, pode falar, Miguel? Inicialmente, queria parabenizar o Beirute e o Bruno, excelente apresentação dos dois. Eu só queria fazer um comentário, que é um aspecto que, a mim, demorou para eu entender o porquê das coisas. Mas, quando o Cooper propôs a cirurgia, ele insistia em fazer por esternotomia, e parecia ser algo super agressivo. E só depois que eu fui entender que, na verdade, ao fazer uma esternotomia no paciente, o Cooper não tocava na musculatura respiratória desse paciente. E ele colocava os drenos subxifoídeos. Então, assim, a cirurgia inteira, a musculatura respiratória do paciente estava intocada, e já que ele fazia esternotomia, ele fazia bilateral. E o que reforça esse aspecto de preservar a musculatura respiratória é que esses pacientes tinham uma recomendação expressa de fazerem reabilitação pulmonar. Então, só comentei hoje a maioria faz por vídeo, mas é muito interessante o que o Cooper propunha naquela época e como isso parece que mudou o resultado que ele tinha em relação ao que os outros grupos apresentavam dessa cirurgia. Legal. Letícia? Bom dia. Parabéns, gostei muito da apresentação e do caso. A minha pergunta é a seguinte: eu não vi a válvula na última tomografia. Essa válvula, ela foi expelida? Eu pergunto isso porque eu já tive paciente com válvula e aconteceu isso no meu paciente, né? Então, vocês têm isso, essa experiência do paciente cuspir essas válvulas, tossir e colocar para fora? O Paulo Cardoso pediu a palavra, já tinha pedido antes. Aproveito, peço para que ele comente esse aspecto, Paulo. Obrigado, professor. Letícia, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Esse é um paciente nosso, da saúde suplementar, que veio para tratamento endoscópico. Ele é um paciente que tem duas características interessantes, que é enfisema heterogêneo à direita e homogêneo à esquerda. E duas peculiaridades que eu vou comentar no final. Quanto à pergunta da Letícia, tem sim, viu, Letícia? Em torno de 13% dos pacientes têm extrusão da válvula pelo grau de flacidez da parede brônquica, que é típica do DPOC. Né? Eu tenho um caso até mais crítico, que eu tive que rever 5 vezes. Amanhã ele vai ser submetido a uma lobectomia, porque nós desistimos depois de 2 anos. Mas esses pacientes melhoram muito, a coisa interessante é essa. E, finalmente, quanto a esse caso, peculiarmente a esse caso, tem um detalhe que o Bruno não mostrou, que é muito importante, que durante a medida de ventilação colateral, esse paciente levou 15 minutos para reduzir o fluxo e a pressão, que é o que nos autoriza a fazer o tratamento endoscópico. Isso é incomum, né? Geralmente eles reduzem em torno de 6, 7 minutos, metade desse tempo. Mas a literatura permite que a gente aguarde um período longo, etc. Então, talvez uma das razões pelas quais ele não desinsuflou, embora tenha cissuras quase completas, era 96% na cissura horizontal e 89% na cissura entre o lobo superior e o segmento 6, provavelmente ele teve uma reentrada aí, a razão pela qual nós aguardamos, quando ele passou a ter piora clínica de novo, indicamos a redutora. Tá bom. Algum comentário mais? Parabéns aos expositores e tudo. Eu só gostaria, então, que fizessem uma correlação. Por exemplo, a válvula seria uma primeira opção e a redutora uma segunda opção. Só para concluir estas apresentações, eu acho que vale a pena uma consideração sobre isso. Se eu puder já anexar minha pergunta do Dr. Pode Ribas. falar, Levino. Eu queria perguntar exatamente isso para o Dr. Ricardo, o que ele enxerga aí de prospecção para o futuro, né? Se a gente já está com um grau de maturidade da técnica ou se algo mais ainda vai ser acrescentado no sentido desse tipo de cirurgia para os pacientes. Veja, a técnica está madura, a técnica da redutor. Eu acho que ela não tem mais muito para onde avançar. Ela é madura, ela pode ser feita com baixa morbidade, mortalidade, e o resultado que se obtém com a cirurgia redutora, o Paulo há de concordar comigo, o Paulo Cardoso, é sempre maior
funcionalmente do que da válvula. Não que a válvula não deva ser tentada, e nem sei se, na verdade, ela é uma opção inicial para os doentes da redutora. Eu acho que há como se separar esses dois grupos, aqueles que vão para a válvula, aqueles que vão para a redutora. E volto a insistir, quando você compara resultados de redutora com a válvula, o resultado que se obtém pós-operatório com a redutora sempre é muito mais expressivo que o da válvula. Quer comentar alguma coisa, Paulo? Posso comentar, professor? Pode comentar. O Gustavo pediu a palavra também. Deixa o Gustavo falar. Quem sabe a gente ouve o Gustavo. Eu vou ouvir o Gustavo. Gustavo? Doutor Ricardo, bom dia. Eu queria saber a opinião do senhor e do Paulo Cardoso também em relação a uma possível migração da cirurgia redutora de volume pulmonar para a técnica robótica. Se a técnica robótica vai ser aceita por nós, cirurgiões torácicos, e se a gente vai migrar de um unilateral, que parece que está sendo os casos mais importantes agora, se com a técnica robótica a gente consegue voltar a fazer bilateral no mesmo ato cirúrgico, minimamente invasivo. Olha, Gustavo, os meus casos, já de algum tempo para cá, os casos que eu tenho feito por vídeo, eu tenho feito bilateral. Tá? Não acho que a gente precise do robô para fazer isso. Eu diria que tudo que pode ser feito por vídeo pode ser feito por robô, só que eu acho que essa é uma operação tecnicamente até grosseira, bastante grosseira, tem que usar o robô. O que pode usar, pode, eu não acho que seja o robô o motivo para a gente fazer ela bilateral, dá para fazer perfeitamente por vídeo. Essa é uma sensação que eu também tenho, Gustavo. Não vejo o que o robô acrescentaria na questão em relação ao vídeo em si. Para esse tipo de operação, eu acho que no final das contas a operação é tão boa de um jeito quanto seria do outro. Né? Eu acho que se a gente começar a colocar o robô, doutor Paulo, com o portal subchifoídeo. Abordar as duas... que é o que está vindo agora. Isso pode ser que seja uma nova fronteira, pode ser que seja uma nova... Na verdade, está para sair um monte de coisas agora, acho que nos próximos anos, né, de novos robôs, de abordagens subchifoídeas e outras, quem sabe. Agora, sim, para a técnica convencional, entre aspas, de robô, não acrescentaria, né? Acho que na prática, você vai grampear e vai retirar isso da mesma forma e com a mesma pouca invasibilidade de uma forma ou de outra. Eu vou passar a palavra para o Paulo Cardoso e depois vou fechar, tá bom? Porque nós estamos bem no horário. Obrigado, professor. Eu vou ser breve. Em resposta ao que o Beruti falou, uma coisa que é muito importante nós entendemos é o conceito, né, da redução volumétrica. O conceito da redução volumétrica na cirurgia é tirar e remover. Ele não volta para o doente. Na redução endoscópica, você causa uma desfuncionalização, né? E isso não remove a perfusão, né? Então, isso é muito importante. Então, você precisa ter critérios muito mais rígidos para indicar tratamento endoscópico do que você tem hoje para tratamento cirúrgico, na verdade. Então, nós aprendemos a trabalhar com as duas alternativas. Alguns pacientes têm que cruzar da não invasiva endoscópica para não invasiva cirúrgica, como esse, que eu acho que é um bom exemplo, né? E, então, nós temos que ter essa noção de como funcionam as coisas e conhecer bem os resultados de ambas as coisas e os riscos. E temos que respeitar muito o que o paciente quer, porque o paciente que vai para a redução volumétrica cirúrgica, porque não é um bom paciente para redução volumétrica endoscópica, essa é a opção e pronto. Nós, como cirurgiões, temos que fazer essa explicação para o paciente. O paciente que não deseja ser submetido à cirurgia, ele tem que ser ouvido também dentro dos critérios, né? E o paciente que, a vasta maioria, que prefere o tratamento endoscópico, nós temos que selecionar muito bem para ter bons resultados, porque nenhum tratamento resiste a mau resultado, mesmo com o tempo, nós sabemos disso. Bom, senhores, eu queria agradecer muito, acho que é isso. O que eu acho que foi muito, muito interessante esse tema para esta reunião é justamente essa questão de como isso, quer dizer, começou na década de 60 ainda, com o Brattinger, parou, voltou, quase parou de novo, e estamos aqui discutindo. E certamente é um campo, até pelo número, por milhões de pacientes que tem com enfisema no mundo, é um campo que certamente ainda vai ter novas reviravoltas no futuro, porque vai aparecendo, né? As coisas vão aparecendo, novas metodologias, vão aparecendo novos métodos, seja por via endoscópica, seja por via cirúrgica, seja medicamentoso também, né? Os remédios também já melhoraram bastante,
Então, isso é um campo em permanente evolução, e certamente nós veremos isso ainda ao longo das próximas décadas, novas evoluções e novas eventuais, quem sabe, novas revoluções. Quem sabe ainda apareçam alguma coisa revolucionária daqui a algum tempo. Então, queria agradecer a todos, parabenizar a todos, acho que é uma grande, uma área que muita gente tem se dedicado, muita gente tem trabalhado, e como foi bem mostrado aqui, do ponto de vista cirúrgico, tem a via broncoscópica, tem a via da redução em si, e tem a via do transplante, que não foi falado nessa reunião, mas já foi falado em outras reuniões. Acho que todas as opções são boas, desde que bem indicadas e bem realizadas. Então, eu queria agradecer mais uma vez, nós estamos no horário. Muito obrigado a todos e parabéns a todos que se dedicam aí, parabéns ao grupo como um todo. Parabéns a todos.